Olá, bem-vindos a mais um Taticamente Falando. Este é mais um apanhadinhos do Kickstarter, no Taticamente Falando. A semana passada, como repararam, não estivemos cá, fizemos uma semaninha de férias. Estamos agora de volta, mas o Justo ainda não conseguiu acompanhar-nos a voltar de férias. Está fugido. Continua de férias. Portanto, estou só cá eu, o Jamit. E hoje até temos aqui os nomes por baixo para ajudar. Temos a cabo. Sim. Vamos passar então para os jogos desta semana. João, vamos começar pela tua segunda escolha, que é o Mage Noir. O Mage Noir é um jogo que acaba por ter uma comparação direta com Magic the Gathering. A comparação até é assumida pelos próprios criadores do jogo e que tenta, de certa forma, fazer de cartas de batalha, mas com tantas diferenças que parece distanciar-se do Magic e ser um jogo que se calhar se calhar pode não agradar tanto aos jogadores de Magic, ou não, mas com certeza vai envolver outro tipo de jogadores também. Desde logo tem solo e co-op mode, algo do Magic. Não sou mega fã de solo modes, mas pronto, é importante dizer que tem esse modo. Tem também uma série de mecânicas que o tornam, é o que interessa mais falar aqui, começando logo pelo shared mana pool, ou seja, a forma como nós temos mana, como geramos mana, ou temos, neste caso é mesmo temos mana para usar as nossas cartas, as nossas habilidades. O Mage Noir é uma forma que já de si tem muita estratégia, portanto, aquilo vais criando dois piles, cada vez que vais buscar mana, crias dois piles diferentes e vais buscar um pile para o teu adversário. Quando usas cartas ou as cartas saem de jogo, para pôr as cartas tens que pôr cartas e quando elas saem de jogo, essas cartas voltam para o pile. O que quer dizer que late game, ou seja, ao fim de 15, 20 minutos de jogo, os piles vão sendo cada vez maiores e, portanto, gerir estes piles também faz parte da estratégia que, naturalmente, resolve o problema do mana que tu precisas para fazer determinado spell ou habilidade ou qualquer coisa. O único senão disso é que depois podes estar a dar ao teu adversário mais mana também. Portanto, falando apenas de mana pool, solo co-op mode, também há outras diferenças, desde logo nas regras para criarem o vosso deck. O mínimo de cartas necessário é 40 cartas, ou seja, um mínimo menor do que o Magic, portanto, menor randomness, digamos, ou sorte para sair a carta que vocês precisam. Podem ter até 4 cartas do mesmo. Penso que são até 4 cartas iguais no deck. Sim, igual ao Magic. Acho que o Magic é 3, 4. não? No Standard pronto, e não tens grandes regras depois a nível do que é que podes meter no deck. Podes meter cartas de qualquer tipo de... Ou seja, podes estar a fazer um deck vermelho e azul e ter cartas pretas e verdes. E não há nenhuma regra que proíba isso, digamos. Tem vários combos, depois aí, enfim, pronto, aí já é mais difícil. Pronto, tem combos naturais, não é? De dar dano e buscar cartas. Os combos mais, enfim, menos fortes, mas usá-los logo, ou tentares fazer poupar e procurar e buscar determinadas cartas para depois fazeres um combo grande. Estamos a ver agora aqui o Spellcrafting System que eles falam, que acho que é isso que estás a dizer, que podes combinar cartas, né? Para usar outras cartas mais... Ou melhor, eles têm um GIF de juntar cartas e não sei o quê, mas basicamente o que é, há cartas que têm requirements para serem usadas, não é? E e alguns desses requirements podem ser mana, mas também podem ser outras cartas. Podem ser outras cartas, ou seja, tu podes fazer esse risco de que são boas, mas que sabes que tens outras cartas para fazer mega combo, mas podes morrer entretanto, portanto convém gerir esse risco. Eu gostava de experimentar este jogo, não fiz back,
aliás, nem fiz back nem deste, nem do meu número 1, também depois vamos falar, Uhum. por razões diferentes, mas neste caso em específico, porque eu não sou um mega fã de Magic e de jogos deste género. Nada contra, tem muitas coisas engraçadas que eu gosto, mas depois, não sei, falta-me qualquer coisa nestes jogos. No entanto, confesso, fiquei curioso com este jogo, porque das poucas experiências que tive com Magic, senti as dores que os criadores do Mage Noir falam, ou seja, muita randomness, muito complexo de criar o teu deck e de criares algo equilibrado e que te garanta menos fator sorte quando estás a jogar. Parece-me porreiro. Dos playthroughs que vi, a malta também dizia que os decks que eles sugerem iniciais, os decks standard, também são logo bons de jogar, não são assim tão medíocres quanto é habitual. Gostava de experimentar este jogo. Se gostarem de Magic, chequem a página. O Kickstarter, infelizmente por atraso nosso na realização deste vídeo, já terminou, mas acredito que ainda dê para conseguirem fazer a compra deste jogo mais à frente. Eu acredito que o jogo foi funded com 200 mil euros, à volta de 200 mil euros. O objetivo era 20 mil, portanto 10 vezes mais. Acredito que este jogo vai aparecer em lojas, eventualmente. Se eles dizem Kickstarter... Estava aqui só a confirmar se eles dizem Kickstarter exclusive em algum lado. Eu penso que eles têm nos stretch goals tem, obviamente, alguns são Kickstarter exclusive, mas Exato. eu acho que o jogo em si não dizem lado nenhum que será. Sim, ele também vai estar no Steam para jogarem online, se quiserem. Portanto, acho que haverá sempre forma de jogar este jogo de uma forma ou de outra. Pronto, é expandable, ou seja, imagino que vão aparecer mais cartas ao longo do tempo. E que o jogo vai continuar a fazer dinheiro, não é? Mas é isso, assim muito basicamente. Claro que depois, se gostarem e se forem ver com mais atenção, vão perceber mais coisas e também entrar em mais detalhe, mas muito assim, broad strokes, é isto o Mage Noir. Recomendo, se gostarem de Magic, e se gostarem destas mecânicas de criar pequenos combos ou grandes combos, né? Mas misturar e esta estratégia de construir um deck para depois o testarem contra alguém. Os jogos são rápidos, como é normal também, né? Neste género. Cada partida deve demorar entre 15 a 30 minutos, depende, obviamente, de como é que o jogo corre. Dá para... Aqui diz 12 ou mais, portanto dá para várias pessoas de várias idades jogarem este jogo, porque acho que o jogo também não tem nada assim de muito gore, nem nada do género. A mesma arte do jogo é bastante acessível, é bonitinho, não tem um estilo... Acho que o Magic é um bocadinho mais violento, eu acho, do ponto de vista artístico, pelo menos mostra coisas diferentes. Acho que o Mage Noir é mais acessível. E é isso. Parece-me uma boa ideia para quem gosta de Magic, se querem experimentar algo diferente. E que tem coisas interessantes, de facto, e que o Magic, obviamente, por ser um jogo também que também tem outro tipo de interesse. Também tem vários modos, né, que foram quase fan-made, né? Foram-se criando modos de jogo do Magic, mas eu acho que o Mage Noir acaba por fazer por adressar alguns problemas que o Magic tem. E espero que tenha sucesso e que o Kickstarter tenha sucesso. Espero que ele esteja disponível nas lojas, porque eu gostava de experimentar este jogo, mesmo não tendo feito back. Para acrescentar a isso, eu um bocado ao contrário do que estava a dizer, eu sou grande fã de Magic, apesar de não jogar tanto como se calhar gostava. O meu problema com o Magic, o Mage Noir também tem, o meu maior problema com o Magic e com todos estes Collective Card Games, os CCGs, que é a parte do Collective. Sim. E o problema de Magic e a razão pela qual eu jogo Magic, mas jogo maioritariamente online e não gasto propriamente muito dinheiro no jogo, é porque é quase um estilo de vida, não é? Tu jogas Magic, e a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, que jogam Magic regularmente, não jogam mais nada. Tu jogas aquilo e acabou. E depois estão sempre a sair expansões novas, tens de estar sempre atento às cartas novas, aos decks novos que aparecem, porque isso é outra coisa, especialmente em Standard no Magic, que é os decks que se jogam, apesar do jogo também teoricamente ter a parte de deck building, os decks que se jogam acabam por ser muito, muito baseados naquilo que se anda a jogar nos torneios profissionais e o que é que
o campeão do mundo joga e o que é que ganha o Uhum. torneio do MTG Pro agora, não sei o quê. É isso que a malta acaba por jogar. Portanto, o deck building nem se faz muito. Portanto, em Magic, para mim, os meus formatos preferidos são Brawl ou Commander. O que quebra um bocadinho algumas das coisas que estavas aqui a falar da variabilidade. Eu gosto bastante de jogar Commander, por exemplo, em que tu não podes ter cartas repetidas no teu baralho, né? Sim, Tirando sim. raras exceções. Tem tudo cartas diferentes, portanto, torna a coisa engraçada é aquilo que tem que dar daquela forma, mesmo sempre a sacar cartas diferentes. E uma das. Claro, toda a gente que já jogou Magic já teve algum jogo em que ficou mana screwed, não é? Em que não tinha mana para fazer nada e pronto, e perde o jogo e acabou. Em Commander, por exemplo, num modelo somente jogar, em Commander jogar a 4 é menos relevante isso. Primeiro porque quase todos os decks vão estar mais feitos para fazer ramp, mas depois também porque a jogar a 4 pronto, os outros começam a entreter-se uns aos outros enquanto tu estás ali a ir buscar cartas a ver se consegues voltar ao jogo. Normalmente é isso que acontece. Num jogo normal, sim, podes ficar, mas também faz parte da estratégia de deck building, não é? A quantidade Uhum. de mana que tu pões no teu deck e aquele balanço entre, pá, eu tenho bué spells fixes que eu quero pôr, mas se eu puser todos, eu depois não tenho mana para fazer cast nada. E é esse balanço. Eles aqui, pronto, tiram isso. Como disseste, eu gostava de experimentar o jogo. Gosto do estilo, a arte também me parece engraçada. A parte da mana, acho que não falaste especificamente disso, mas posso estar enganado nós temos acesso a toda a mana, mais ou menos, mas quando vamos. Falei. Foi logo a primeira coisa. Sim, mas quando vamos buscar a mana, o adversário fica com o outro. Exatamente, Pronto, sim, ok. é um share mana pool. E depois, quando tu usas uma carta, foi como eu disse no início, ou seja, quando tu usas uma carta e a descartas, a mana volta para o pool, Uhum. vai para dois piles diferentes. Tu podes ir buscar um, o teu adversário vai buscar outro. Ou Uhum. seja, acaba por tratar a mana como um componente estratégico partilhado Sim, entre sim, os sim. dois jogadores, que me parece mais interessante do que a forma que o Magic faz. Claro que estou a falar, nunca joguei este jogo, Pois, mas não à sei. partida, olhando de fora, percebes? Sim, Parece-me que sim. tem dali mais uma layer de gestão. Pois, não Me sei, parece só correto. experimentando. A parte de usar spells como componentes para outros spells, percebo que é mais uma coisa para ser diferenciadora, se funciona Uhum. espetacularmente ou não, também só experimentando. Mas em geral, sim, é um jogo que tem bom aspecto, tem bom ar. Um, Gosto e temos aqui o tempo de jogo 15 a 30 minutos. Se Yeah. isto realmente é Yeah. verdade ou não acredito muito, nunca acredito muito nestes tempos que eles dão, mas é bom, jogos relativamente rápidos também, portanto dá sempre para fazer vários jogos, tem vários decks, tem esse grande problema para mim que é, entras nisto, vais ficar pelo base game, não é? Depois vão começar a sair expansões e não vais comprar as expansões, o base game é bom o suficiente para se manter vários anos jogável e não perder interesse, porque Certo. ou de repente sai uma expansão, que é mais até o que acontece no Magic, sai uma expansão, passado 2 3 4 5 10 anos, não é? Tu olhas para as cartas de Magic agora e fazes um deck de há 10 anos e o deck de há 10 anos tem zero hipótese de competir sequer, porque as cartas agora são muito mais poderosas. Sim, É, sim. é por aí. Sim, e também tem a ver com a forma como tu vais. Pronto, eu estava a dizer, é válido, não é? Que é tipo, tu jogas Magic, então tens que estar updated, tens que estar a par do que é que sai, do que é que não sai, de quem é, qual é o baralho que está a jogar Yeah. agora. E eu acho que isso é uma forma de abordar estes jogos, são muito competitivos por natureza e, portanto, tu vais pegar no teu deck e vais lá o teu deck Também podes jogar para a palhaçada, convencer. não é? Só para jogar, não é? Mas sim, acho que para quem quiser experimentar e jogar com. Ou seja, se gostares do género e quiseres ter um jogo destes para jogar a dois porque é rápido e Uhum. qualquer pessoa consegue pegar e experimentar o jogo e não sei o quê, Nós não, acho que o não base game é falamos, gajo mas de. o base game com os stretch goals, apesar de, como disseste, já não está disponível, 35 € mais shipping, não é um preço, apesar que, pronto, é um jogo que são só cartas, não é? Não tem muito também por onde ser muito caro, mas não me Tem parece uns tokens e muito uns mal. dados, não é? Não me parece muito mal.
Não, eu acho que o preço não é nada mau. Eles também, portanto, os 35 € é o jogo para dois jogadores e depois eles têm algumas versões, se eu não estou em erro. Tinha a ideia que eles tinham aqui uma versão para mais jogadores, mas posso estar enganado. Exato. Há aqui uma versão que dá para jogar, Que é. acho que é 99 €, que é o All-In de Mage Noir. Sim, sim. Porque tens o Lone Mage Com Expansion que dá para jogar com 4 solo e em co-op. co-op. E não Em sei. co-op. Opá, Yeah, yeah. esta parte, sinceramente, já fico mais de pé atrás. Já parece Sim, querer sim. fazer demais. Meter solo, meter Sim. co-op. Epá, decidam-se, façam um jogo primeiro e depois se funcionar. Eu, por acaso, acho que eu não vi o solo disto, Uhum. não sei como é que funcionaria, mas porque me parece que tem muitas decisões, ou seja, que o jogo em si, não é? Como é que faz o solo disto, É um percebes? Mas bocado. pronto, eu não Sim, vi, portanto, também mas não, confesso. Mas é um bocado, se fazes co-op, fazes solo, não é? sim, só Forma que fácil co-op. de fazer um solo é metes logo uma pessoa a controlar duas dois personagens e vai. Tens de se dar co-op, dá solo. Não, a minha questão é mesmo como é que tu fazes o lado do que ninguém Eu controla, não é? percebo, mas esse lado tem que existir tanto para o co-op como para o solo, não é? Sim, 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 é igual. O que Portanto, estou a dizer é que não sei como é que funciona neste jogo, porque o jogo, como é tanto de preparar, não é? Jogadas e uhum. não sei o quê, como é que tu simulas isso Então, deixa eu sem estar encontrar alguém do aqui outro o lado a Lone. fazer? Pá, tem aqui muitas Mas, cartas. pronto. Mas pronto, vamos passar. Já estamos a falar há muito tempo do mês no ar. Sim, sim, sim. Acho que o jogo é interessante, mas temos que passar para o próximo. E o próximo vai ser, ou foi a minha segunda escolha, que é o. Está aqui só a fazer este loadingzinho. O vigilante, não é? O Vigilante, ou Vigilante, não sei como é que se lê isto, mas é um jogo, eu não pensei um bocado antes de o escolher, porque havia esta semana mais alguns jogos, se calhar mais atrativos em geral e com campanhas melhores que fizeram também mais valor. Estamos aqui a ver 7.600 euros. Não é nada muito expressivo para uma campanha aqui no Kickstarter. No entanto, eu achei piada ao jogo. Acho que a campanha em si aqui no Kickstarter não está terrível, mas não está espetacular. A arte também não está terrível, mas não está espetacular. Acho que está assim uma misturada de conceitos e assim um bocado pós-escuro demais para o meu gosto. Mas o jogo em si eu achei piada. Acho que entra um bocadinho mais em alguns jogos que já vimos aqui de social deduction, mas com um twist. Ou seja, não Certo. só aquele social deduction básico de um Avalon ou de um Secret Hitler ou assim, que é mesmo um party game, passa a ser, eu acho que posso dizer que é na mesma um jogo light, um jogo relativamente simples, mas traz algumas coisas um bocadinho mais complexas. Estamos a ver aqui uma das partes importantes, que é esta parte dos eventos. Nós estamos a jogar e vamos jogando eventos e depois lançamos dados e consoante o que sai nos dados e a cor dos dados, nós vamos poder cancelar ou não os eventos de acontecerem. É mais ou menos esta a mecânica assim mais escondida. Uh, e para dizer uma coisa que me ia esquecendo, que é interessante, que é todos nós estamos aqui a tentar prender, somos super-heróis a tentar prender os maus. Mas no início do jogo temos uma carta que nos vai dizer o nosso objetivo, e o nosso objetivo pode ser bom, neutro ou mau. Então nós podemos ser uma destas três coisas e ninguém sabe muito bem. Vai haver uns marcadores também deste nosso alinhamento, digamos assim. E depois vamos pôr no nosso tabuleiro, vamos ter dois do alinhamento que nós somos e depois um de cada um dos outros, e vão estar lá quatro. Isto para quê? Todos face down e há algumas ações em que tu podes ir lá, espreitas para um, ou depois vais espreitar para outro e tentares ir descobrindo aos poucos o que é que eu posso ser ou não. E depois tem esta cena dos eventos que eu estava a dizer, que lanças dados e depois, consoante o dado, tu podes escolher cancelar um evento ou que o evento aconteça ou não, dos eventos que estão lá.
E depois, claro, que entra aquela parte do social deduction em que tu dizes, mas porquê cancelaste esse? Porque era o dado que eu tinha, foi que me saiu, foi o que deu para fazer, quando pode não ser verdade. E depois andamos aqui a aprender ou a lutar contra os vilões. Há vilões de vários níveis. Começam pelos nível 1, que são os mais simples, e vai até nível 3, e queremos prendê-los. Mas mesmo quem for de mau pode querer prender X vilões, e até se calhar interessa-lhe rapidamente começar a lutar contra estes vilões, para obrigar depois os outros que são bons a terem que lutar contra os vilões mais fortes, e pronto, e criar aqui algumas dinâmicas engraçadas. Temos o nosso tableau, eles chamam aqui o player mat, apesar de que não é bem um mat, é um tabuleirozinho, e que é outra componente em que vamos construindo os nossos heróis amigos, que nos vão ajudando e que nos vão dando poderes. E temos 4. Começamos com um e depois podemos recrutar mais gente para a nossa equipa e começar aqui a realmente lutar contra os vilões, porque sozinhos é um bocado complicado, pelo que eu percebi. Depois há mais algumas coisas que vão, mais alguns decks, tem aqui o City Deck, o Agency Deck, mais algumas coisas que vão acontecendo e que vão causando aqui mais um bocado de pânico. Em geral, temos aqui as tais identidades, que podem ser good, evil ou neutral, e estamos a ver aqui alguns exemplos do que é que, por exemplo, aqui o assassino, que é a missão deste assassino é que os bons tenham menos do que 7 vilões presos por cada jogador. Isto aqui é a nossa missão e é o que nós vamos tentar fazer. Mas nós não sabemos quem são os bons jogadores, portanto, parte da nossa missão é deduzir quem é que são os bons e impedir que eles consigam fazer isto. Eu acho piada estes jogos, só agora para resumir então, e dar a minha opinião, que é, eu acho piada estes jogos de dedução social, em geral. Acho sempre uma mecânica engraçada. Acho que é uma mecânica difícil de conseguir fazer bem num jogo um bocadinho mais, com mais carne, né, com mais xixa. Naqueles jogos que são puramente de dedução social, como já falámos há bocado, é relativamente fácil meter a mecânica, mas depois o jogo em si deixa um bocado a desejar, e pelo menos para mim, depois sinto sempre um bocado, sou-me a pouco. E estes jogos que têm mais algumas dinâmicas e mais algumas mecânicas por cima desta mecânica de dedução social, eu acho engraçado. Ou mesmo o mecanismo do Hidden Traitor, não é? Tipo, esse tipo de jogos eu acho sempre engraçado, e por isso é que foi a minha escolha o Vigilante, apesar de não ser uma das maiores campanhas do Kickstarter desta semana, foi uma das que me chamou mais a atenção. Só uma questão em relação aos eventos. Eu penso que tu disseste cancelar. A ideia que eu fiquei era que era ao contrário, que é tu lanças 2 dados e tens que contribuir e esse evento faz trigger. Certo, acho que é isso, sim. É isso. Ou seja, é um bocado... Sim, é isso. Tu lanças 2 dados, fazes trigger de um e depois podes dizer, só tinha saiu isto, não podia fazer mais nada. Sim, é isso, mas tens alguma escolha de que eventos é que vão acontecer ou não? Era isso que eu queria dizer. Sim, tu podes, basicamente lanças 2 dados, do que eu vi, é isso, não é? Tu lanças 2 dados escondidos e há ali, dependendo do evento, há várias hipóteses, e depois tu tens que fazer commit de um dado, não é? Tens que pôr lá um dado. E acontece aquele evento, pode ser várias coisas, mas como ninguém vê o que saiu, tu podes sempre dizer que saiu aquele dado ou alguma coisa assim. E os eventos podem ser bons, podem ser maus. Mas e os eventos também são... Eu por acaso não tenho certeza desta parte. Eu ia dizer que os eventos são postos pelas pessoas. Eu tenho a ideia que sim, que é tu no teu turno, ou alguém no início do turno, alguém olha para, acho que também 2 eventos, e escolhe um para pôr. Não me lembro. Não tenho a certeza absoluta, agora também não tenho a certeza absoluta, mas eu tenho a ideia que é assim que funciona a parte dos eventos. Mas em geral há assim várias destas coisas que tornam possível tu tentares enganar os adversários. Por outro lado, e como aquele que eu agora não me lembro do nome, aquele jogo que nós vimos há umas semanas, que era bastante mais complexo,
tem o mesmo problema, na minha opinião, que é estes jogos de dedução social dependem muito da tua capacidade de fazer bluff. E a tua capacidade de fazer bluff depende muito do teu conhecimento das regras e do que é que pode acontecer. Sim. Porque é muito fácil, numa primeira vez que jogas, estás a tentar fazer um bluff que tu achas que é espetacular e depois não faz sentido nenhum porque nem sequer é assim que funciona aquela regra e depois toda a gente percebe aquilo que tu és e pronto, e estragas o teu jogo assim. Sim, sim, sim. Não, é assim, eu não, eu acho que tem algumas coisas, vá, que o tornam um bocadinho mais interessante que um jogo típico de social deduction, como estavas a dizer, que normalmente são muito simples. Esta coisa de lutar contra vilões e ter que pôr dano e depois curar os heróis, não sei o quê, acaba por dar um arzinho mais interessante e mais rico, parece-me. Não sei, não estou certo de quão divertido seria este jogo. Uhum. Ou seja, eu olhei para ele e não me deu aquela vontade de experimentar. Muito, se calhar, também, e sendo aqui sincero, acho que tem muito a ver também com a arte e o estilo em geral do jogo. Não, Yeah. não puxou por mim. A campanha Um, é fraquinha. A é campanha fraquinho, não gostei sim, muito. sim. Não tenho assim nada, não tenho assim grandes highlights a campanha. Uhum. O lado bom, pronto, acabam por ter aqui vários. Acho que eles não fizeram. Tendo em conta a quantidade de reviews e de vídeos e não sei o quê, e de malta até importante nesta indústria a elogiar o jogo, vale o que vale, mas pronto, esperava mais dinheiro, esperava mais sucesso na campanha, sinceramente. Uhum. Não sei, não acabou por não ter o impacto que eu acharia que tinha quando abri o link para ver a campanha, nem reparei no valor e depois quando fui para cima fiquei um bocado surpreendido. Era menos do que está agora, né? Agora está nos $9.000, penso eu. Exato, mas ainda era menos um bocadinho. Uhum. São 200 becas, não é muita coisa. Também só tem 2 jogos criados, este editor, pelo menos Uhum. aqui no Kickstarter. Mas pronto, dito isto, o jogo em si não é caro, ou não é super caro, vá. Então, $63 canadianos, eu penso que isto é. Como é que é? Estou curioso. É mais fraquinho que o dólar americano, acho. Sim. Mas é basicamente Diz um. aqui 43 euros, não É isso, ia dizer que era à volta dos 40, não queria dizer as neiras, mas Uhum. é. Portanto, é à volta de 40€, não é caro, eu acho. Uhum. Acaba por também não ter grande coisa lá dentro, são cartas e dados e coisas Sim. assim. Mas pronto, acaba por não ser um jogo caríssimo. Dá para jogar 3 a 5 jogadores, que é um número. Tem que ser 3 por causa daquela questão da social deduction, né? Como é óbvio, não dá para fazer para 2. Mas acaba por criar-te essa cena, ou seja, a 2 jogadores não dá, tem que ser 3, Uhum. e depois é até 5, que também é um bocadinho limitador, mas pronto, ok, acaba por apanhar aqui um espectro ainda grande de grupos que se juntam para jogar board games. Uhum. Acho que em social deduction acho que era importante ter um bocadinho mais, dar pelo menos até 6, 7, porque não é? Porque à partida não vejo aqui grandes Pois, mas mecânicas que proibissem isso. talvez, mas eu acho que Mas, eles aí já entrava se calhar, não necessariamente, mas já entra um bocadinho no mundo dos party games, que eu acho que não é o sim. que este jogo tenta ser, de todo. Mas Sim, mas eu não me lembro do nome daquele jogo que nós também vimos aqui no Taticamente Falando, que era social deduction, mas era um jogo enorme, sim, cheio sim, de era esse. truques, Eu tipo, também não me estou a lembrar do nome, não me lembro do mas sim, nome. mas também é assim Uh, num sci-fi, sim, sim, sim. cyberpunk. E acho que dava para uma porrada de jogadores, pá, se não me lembro. Se me lembro bem. Mas pronto, Sim, fica a dica. Acho que o jogo bom jogo. parece interessante do ponto de vista de não é complexo, dá para jogarmos Uhum. com qualquer grupo, desde que sejam 3 a 5 pessoas, Sim. mas também não tem nada que me faça pensar, gostava mesmo de experimentar este jogo, ou seja, à partida não diria que não a experimentá-lo, mas não fiquei com aquele interesse de ver muito sobre o jogo e tudo mais. Foi um jogo que me passou um bocadinho ao lado. Tá bem. Mas muito pelo que eu disse, porque eu acho que graficamente e tudo mais
não puxou. Ok. E acho que é isso. As mecânicas que eu acho que ele tem de mais interessante, tu falaste delas, é mesmo a questão dos eventos e do atacar. Poderes fazer aquela questão de dar dano e tal, que acaba por dar-lhe uma ideia de skirmish que não é bem o que acontece, né? Mas pronto, dá-lhe aqui uma ideia de batalha e tal, que para mim apela-me, mas não mais do que isso. Não vejo aqui muito mais sumo. Ok. E é isso. Vamos saltar para a minha primeira escolha, neste caso, que também é a tua primeira escolha, e acho que é o Mythic Battles Ragnarok. Sim. E é sem dúvida o maior jogo da semana. Portanto, estamos aqui um bocado a ser Maria vai com as outras, É. Mainstream. Somos uh, mainstream. mas não há muita volta a dar. Esta semana, confesso que não foi a melhor semana, pelo menos a nível de jogos, para o meu estilo. E ainda por cima, o maior jogo da semana é um jogo que acerta em cheio no meu estilo favorito de jogos, que é estes jogos de skirmish, batalhas, especialmente nestes passados, neste caso o Mythic Battles Ragnarok, como estava a dizer, é um skirmish game que põe em batalhas de heróis, monstros e deuses na mitologia nórdica. E Titãs. Certo? Tudo. Eu acho que os titãs são aí, monstros ou uma cena assim do género. Eles têm estes três tipos de coisas, digamos assim. Depois também têm as tropas em geral. Sim. Mas pronto, a mitologia nórdica não é o que mais me atrai. Eu até teria mais interesse o meu ponto não fiz back e depois já podemos falar disso, mas até estaria se calhar mais interessado no Mythic Battles Pantheon, é o nome, Pantheon. que é Yeah. a versão anterior do jogo, ou não sei se pode dizer bem a versão anterior do jogo, é outro jogo da mesma empresa que segue estas regras e os jogos são compatíveis até, que é na Sim. mitologia grega, que eu acho mais interessante do que a nórdica, mas de qualquer das formas é um jogo, vou só passar aqui, a campanha tem muita coisa, tem Sim. mesmo muita coisa, a quantidade de miniaturas, já falámos aqui várias vezes deste tipo de campanhas em que compras uma caixa de miniaturas que por acaso traz um jogo. Este é sem dúvida isso. Tem muita miniatura e bonitas, parecem Sim. boa qualidade. Acho que é pelo que eu percebi, ou pelo que eu sei, a Monolith, que é uma empresa francesa, é conhecida por ter miniaturas porreiras. Estava a tentar encontrar aqui uma foto do jogo, mas isto só tem fotos de miniaturas aqui na campanha. Portanto, não tá fácil. Tem muita coisa. O jogo tem muito bom aspecto. Estava a ver se encontrava só. Pronto, vou deixar aqui onde vemos os mapas, não os base, mas uns de uma expansão. O jogo funciona. Portanto, não é o típico miniature game no sentido de ser um wargame com miniaturas tipo o Warhammer, não é? Em que temos que andar a medir coisas e não tem provavelmente tabuleiro. É um jogo que tem um tabuleiro, portanto é um board game no sentido mesmo literal da Clássico coisa, da palavra. Sim. em que o tabuleiro define o cenário e há cenários bastante diferentes, e esta é uma parte que eu gostei bastante do jogo, que é as várias partes do cenário têm impacto no jogo. Portanto, primeiro, há zonas e as zonas definem quantas unidades é que podem caber lá dentro, portanto, só isso já restringe movimento, potencialmente. Por exemplo, há um que não estamos a ver aqui, mas que é um barco e o barco tem umas pontes para entrar para o barco e aí cabem menos tropas dentro do barco ou fora do barco. E Sim. depois, nesse mesmo cenário, por exemplo, há uma zona que tropas que fiquem lá congelam porque está muito frio. Tem zonas A em não que ser, a não ser tropas específicas que tenham. E assim, sim. tem uma parte em que tens terreno, em que tens Floresta e tal. floresta, em que a floresta te dá algum
alguma bónus de defesa, porque estás escondido. Depois há algumas personagens que conseguem arrancar as árvores e atirar árvores a outras personagens, que é uma mecânica também que eu achei muito engraçada. Throw Nature, acho que Yeah. é muito Force of engraçado. Nature, acho eu que é o... É? Acho Of que é Nature, acho que Force era of Throw Nature, uma mas é coisa. capaz de ser isso, é capaz. Pronto, depois entra um bocado entrando aí no que estás a dizer. Uma quantidade enorme de heróis, monstros, não sei o quê. Eu acho que pode entrar por aí um bocadinho do problema, que é a quantidade de combinações que podes fazer aqui é muito grande. Isto pode ser bom e pode ser mau. Há montes de poderes, há montes de keywords, apesar de que eu acho que eles têm uma reference sheet que ajuda bastante, mas temos keywords a dar com pau. Mas, e já passando a palavra para ti, mas só de última coisa que me esqueci de falar, que é o objetivo do jogo. Como é que se ganha isto? É um jogo de skirmish, portanto, ganha-se à base da batalha barra controlo, não de área neste caso, mas de uns cristais. Os runes. É preciso absorver 4 e quem absorve runas são os deuses. Portanto, cada um à partida escolhe um deus e depois vai escolher. E também isso é uma fase do jogo engraçada, que é o recrutamento, mas falaremos se calhar mais à frente. Mas tens um deus e o deus pode absorver runas. Se absorver os 4, ganhas o jogo. Outra forma é matar o deus do adversário. E pronto, e a partir daí o jogo tem uma mecânica de cartas engraçada, mas se calhar passo para ti, João. Sim, a mecânica de cartas é engraçada, mas também tenho problemas com as cartas, podemos falar disso mais à frente. Começava por acrescentar que aquilo que eu achei até mais engraçado foi a parte da batalha em si. Pronto, já disseste várias coisas que eu gosto, não é? Os cenários, o terreno, o facto de poderes ter terreno mais alto, tens vantagem em relação aos outros, o barco, por exemplo, mas também há rochas e coisas assim. Portanto, tudo isso parece-me interessante, parece-me que tem muita riqueza nesse aspecto, mesmo no tipo de character ou de heróis. Estou a dizer heróis, não, isto tem heróis, deuses, precisamente tem tropas, não é? As tropas dá para recuperar e pôr no mapa outra vez, os heróis e os deuses não, quando morrem, morrem. Mas aquilo que eu acho mais interessante é mesmo a batalha. Basicamente, o teu ataque diz quantos dados tu vais lançar e a defesa do adversário diz quanto é que tens que acertar, ou seja, qual é o valor que tens que ter para dar um hit naquela personagem. Os dados é de 0 a 5, sendo que 0 o dado é esquecido, e todos os outros dados, mesmo que não saia o valor que tu precisas, depois eles têm uma mecânica muito engraçada, eu acho, muito simples e muito engraçada. Basicamente, vamos imaginando que um character, uma personagem tem uma defesa de 5, ou seja, ia começar pelo mais fácil, que é tipo, se for de 5 ou de 4, basta-te sair um dado de 5 e dás um hit. Se te sair um dado de 3, tu podes descartar 2 dados de qualquer valor, não é? À partida, menos que 3, não é? Porque é o que tu queres, e somas àquele dado por cada dado que descartaste. Se a personagem tiver uma defesa de 6 ou 7, o dado por si só não chega, então o que eles fazem é, podes subir os dados para 5, e depois todos os dados de 5 lanças outra vez e somas isso ao valor do 5. Portanto, se eu tenho aqui 3 dados de 5, lanço os 3 e depois fica 1 a 6, 1 a 7 e 1 a 8. E, portanto, fica essa força dos dados. Um pormenor em relação a isso, porque há um pormenor que eu acho que nessa mecânica também é engraçado, que é, mas esse exemplo que estás a dar, tens um 5 e tens que acertar um 7, digamos assim, ou seja, precisas mais 2. Tu podes descartar 2 dados que não tenham sido brancos, outros quaisquer que sejam um número outro qualquer, e aumentas o 5 para um 7 e acertas direto, ou podes não gastar nenhum desses dados porque vais querer gastá-los para outro qualquer, pegar nesse 5, lançá-lo outra vez, e a mecânica que estavas a dizer, não é? Lanças outra vez, se sair um 2, um 3 ou um 4, acertaste. Qual é o problema? Se tiveres saído um 5, lançares o dado e sair um 0, o dado é descartado e perdeste o teu 5 sequer. Exatamente, sim. É um risk-reward engraçado. Sim, e mesmo o que eles depois fazem com os dados nas personagens, eu não vi todas, só vi no playthrough que vi, eram dois deuses, que acho que são os que têm mais truques. Mas, por exemplo, no que eu vi era o Thor, eu penso que o Thor, quando saía branco, tinha atirava personagens para longe, portanto, brincam com os dados de várias formas, eu acho que nesse aspecto é muito interessante. Nas cartas, falando das cartas,
Tu disseste que há coisas positivas, eu vejo menos coisas positivas. Ou seja, as cartas têm uma coisa que eu gosto, porque já falamos algumas vezes de alguns skirmishes que têm este sistema de cartas e que eu não gosto. Esta questão de só poderes ativar as cartas, as personagens que tens cartas na mão para jogar, pode levar a situações menos agradáveis, não é? Nunca te sai a carta de que tu queres e não sei o quê. Eu acho que eles resolvem isso bem, muito bem até, porque tens, desde logo, podes ir buscar várias cartas, descartas desculpa, tens as cartas dos characters que tu vais buscar, cada character diz lá quantas cartas é que vais ter no deck daquele character. Mas também tens as Art of War cards, estas cartas dão para tudo e mais alguma coisa. Estamos a ver aqui só isto. Sim, as Arts of são todas iguais. As cartas, e vou entrar depois aí no que eu não me entusiasma tanto. As Art of War dão para quase tudo. Para fazer mais ações, se tu descartares 2 Art of War, podes ir buscar uma ao calho. Penso que é assim, não é? Vai buscar uma random. Se descartares uma carta, uma Art of War. Não, se descartares uma, vai buscar 2, não é? Podes ir buscar 2 random ou uma carta que queiras. Exato. Ou uma que tu vais mesmo fazer pique da carta. Exato. Portanto, acabas por conseguir garantir que consegues jogar a personagem, tens aí tens de descartar cartas. E eu gostei disso. Acho que é uma forma muito elegante, digamos assim, de fazer com que tu não fiques parado de não conseguir usar aquelas cartas. E o mesmo com cartas de personagens que já morreram, por exemplo. Podes fazer isso. Quando sai quando absorves um rune, ganhas também uma carta que te permite usá-la como uma Art of War, igual, ou então usá-la num ataque para dar mais um dado ao teu ataque. Portanto, acaba por ter aqui algumas mecânicas engraçadas. O que é que eu não gostei, porque não existe, não é? Mas fiquei com pena, porque eu olho para as cartas e acho que podiam ter coisas, ou seja, sem estragar esta mecânica da Art of War, não sei o quê, mas podias ter na mesma uma carta que é a Art of War, que é genérica, que dá para tudo, mas podia na mesma ter lá algumas coisas, não é? Tipo, podes usar, nesta circunstância pode ser útil fazer um truque extra, ou podia ter um custo, qualquer coisa. Acho que as cartas são quase marcadores. Sim, eu acho que não são cartas. As cartas existem e elas em baixo têm até um número de estrelas, que é o número de cartas que existem no baralho. Elas existem Exato. só mesmo para criar as probabilidades de poderes ativar ou não aquela coisa, e depois é só isso. Tens que gastar Art of War, é a carta mais importante ali, porque mesmo se quiseres ativar uma segunda unidade no mesmo turno, tens que gastar uma Art of War. Mas eu percebo um bocado o que estás a dizer, mas por outro lado, eu acho que as personagens em si já têm tantos truques. Todas as personagens, certo. mesmo as tropas básicas, têm bastantes truques, mas eles têm especialmente no Ragnarok, tens os Jarls, não é? Quando tu podes também recrutar Jarls, que são tipo uns líderes para as tuas tropas, que ainda lhe dão mais truques a tropas bases, já nem falar, os deuses, etc. Pá, tem 30 por uma linha de truques. Então, há muitas coisas que eles conseguem fazer que estão nos tabuleiros deles, na prova personagem. E acho que eles tentaram passar para aí para ser, não precisas de uma carta para fazer aquele poder, tu tens acesso aos poderes todos. A carta da mão é mesmo só para ativar. Sim, eu acho que... E atenção, isto não importa, só estamos a falar disto, porque estamos a falar do jogo e acho que é interessante falar disso. Podia ter sido ao contrário, ou seja, tu podias ter os heróis com determinadas habilidades, mas se calhar não ter todas as habilidades escritas e disponíveis, e podias ter... Como tens facilidade em ir buscar as cartas... Podiam ter feito ao contrário, percebes? E punham as skills dos heróis nas cartas e podias ter na mesma ter, olha, este herói tem 3 cartas, ou 4, ou 5, ou whatever. Mas atenção, não acho que o jogo não funcione por causa disso. De todo, acho que o jogo eu gostava muito de jogar este jogo. Não fiz back por causa de achar que não ia jogar muitas vezes, se calhar, este jogo quantas o preço. É um bocadinho difícil justificar o preço para, se calhar, para a quantidade de vezes que vais jogar. E para dar, estamos agora aqui a ver o preço. Portanto, o preço base são 100 euros, é o mínimo. Sim. Qualquer... E depois, se fizeres back este jogo, nunca fazias a 100 euros, não é? Não, é isto. Pois, é um bocado isso. Eu acho que aqui, na minha opinião, as duas, estamos aqui a ver as duas hipóteses de fazer back principais, que são a War of Gods Pledge, que é $239. Estamos a falar de 200 euros, exato, que é
a core box do Ragnarok mais a core box do Pantheon, com os stretch goals das duas. Acho que está aqui um back muito sólido para dar as duas hipóteses, dá para misturar, eles são compatíveis, muito porreiro. Sim, sim, sim. Mas o que teve mais backers de longe foi este Yggdrasil, que é tudo e mais alguma coisa do Ragnarok. Portanto, são montes de expansões, estamos aqui a ver expansões muito porreiras, porque há expansões. Uma das coisas que eu pensei inicialmente quando estava a ver a core box é esta cena dos terrenos eu gosto muito, acho muito fixe, mas só tem 2 tipos de terreno. As expansões adicionam para aí mais 4 ou 5 tipos de terreno diferentes. Sim. Portanto, E os tais titãs que estávamos a falar que são personagens, ou seja, são personagens iguais, mas são acima dos deuses, e que para usá-las há regras, podes fazer summon de tropas de borda, uma das tropas podes pôr de borda, porque de facto são personagens ainda mais fortes que os deuses e tudo mais. O jogo tem um aspecto incrível, já o disseste, acho que tenho que reforçar. Um aspecto incrível, mesmo as cartas têm um aspecto incrível. O board é bonito, todos os que eu vi têm muito bom aspecto, tem complexidade, ou seja, não é um board, e não estou a dizer isto como crítica aos boards hexagonais, mas é diferente, ou seja, aqui acaba por fazer estrategicamente posicionamento de forma diferente, como disseste, de zonas que têm menos pessoas, podem ter menos personagens. Gostei muito da ideia de poderes atirar árvores e runas e coisas. A ideia do absorver as runas é só simplesmente uma mecânica para o jogo não ser simplesmente matar toda a gente, né? que eu gosto, sinceramente, que dá-lhe um componente estratégico, porque os outros personagens podem andar com as runas às costas, mas depois têm que levá-lo ao Deus. Sim, exato, podem apanhá-lo e depois levá-lo ao Deus. Sim, mas aí eu acho que é uma das partes que poderia ser melhor, que era poder ter... E eles têm campanhas que, portanto, com cenários para campanhas que vão ter mecânicas depois diferentes, mas parece-me essas mecânicas podia ter mais formas de ganhar o jogo, variantes. Certo. Acho que poderia ser engraçado. Uma coisa, só para não deixar passar o tema das cartas, e porque é uma mecânica também muito engraçada do jogo, e se calhar já nos estamos alongado mais, mas não interessa, que é a forma como acontece o refresh do teu baralho. Que é, não sei se viste isso, mas tu gastas cartas, não é? Vais buscar cartas, descarte, blá blá blá. Quando tens que ir buscar uma carta e não tens mais, normalmente o que acontece é pegas na pilha de descarte, baralhas e vais buscar. Aqui não. Ou melhor, sim, mas o adversário vai buscar. Também faz a mesma coisa. Ou seja, quando tu vais buscar uma carta e não tens, baralhas a tua pilha de descarte e vais buscar uma carta. O adversário vai buscar todas as cartas que tiver no baralho para a mão e depois baralha a pilha de descarte e fica... Não, acho que não vi isso acontecer no meu playthrough. É uma mecânica muito engraçada, eu achei, porque para alguém que está a fazer muitas coisas, está ali, tipo, se calhar a ganhar, ou devia estar a ganhar, se está a fazer muito mais ações, o outro até pode escolher, para lá, não vou fazer tanta coisa, porque uma das opções é passar e não fazer nada no teu turno e vais buscar uma carta extra, e depois vais buscar o baralho todo e de repente tens uma mão fortíssima para esta segunda fase do jogo. E eu acho que o melhor elogio que posso fazer é que eu vi o playthrough e estava entretido a ver o playthrough, ou seja, não estava só a tentar perceber o jogo, estava depois também a gostar das pessoas. Começas a perceber o que é que as personagens podem fazer e começas a ficar interessado. Não, acho que o jogo é rico. Não falamos, estou agora, portanto, estamos aqui a ver e lembrei-me, as personagens, não as unidades normais humanas morrem com um hit, estão sempre a morrer, mas os outros heróis, deuses, monstros, têm um tabuleiro com várias linhas com as suas stats. Sim, à medida que vais levando dano, aquilo vai ficando pior, não é? É isso que é engraçado. Há personagens em que ficam melhor. Ficam melhores numas coisas, sim, algumas piores coisas ficam noutras. melhores. Há umas que tipo, ficam piores, mas depois ficam melhores quando estão quase a morrer. Também é uma coisa engraçada. Não, é isso, eu acho que eles conseguiram em vários momentos dar textura às personagens e o jogo torná-lo mais rico com isso. As tropas no fundo têm um de vida, mas as tropas são sempre mais do que uma, ou seja, a vida no fundo é o número de tropas, ou seja, se tiveres 5 tropas tens 5 de vida,
e vais matando. E podes sempre, no final, gastar cartas para as ressuscitar. Ressuscitar não é Elas ressuscitar, a vão. ideia é chamas mais, Há porque humanos há mais. muitos Sim. que se lixem. E vão ter com o Deus, portanto, tens de ter o Deus a jogar, Exato, o teu exato. Deus tem que estar em campo, no mapa, e depois elas vão para o tile onde ele está, para a zona onde ele está. Uhum. Eu acho muito interessante. O jogo parece-me. Eu gostava muito de jogar este jogo, não fiz back, estou bem com essa decisão, mas porque acho que é muito dinheiro e acho que não ia. Bang for dollar não é a minha cena, mas acho que é muito caro para o número de vezes que eu iria jogar. No entanto, gostava muito de jogar e eu espero eventualmente ter essa possibilidade, porque acho que tem aqui coisas que eu gostava mesmo de experimentar. Uhum. Algumas mecânicas que eu vi, gostava de ter a sensação, não só ver, de experimentar essas mecânicas, mas em geral. O jogo tem muito bom aspecto. Se alguma das coisas, se as coisas que estamos aqui a dizer vos parecer interessante, passem pela página, ainda dá para fazer back. Não, sim, senhor. E se calhar vale muito a pena para vocês. E eu posso Confesso. até arrepender-me. Pois, eu confesso que me deixa. É um jogo bastante tentado. Mas lá Sim, está, mas tem essas. Porquê? Uma das razões também que eu digo, porque eu acho que não é um mau investimento, necessariamente, porque isto, tanto o Pantheon como este são a Kickstarter only, portanto não há exato, outra exato. hipótese de arranjar, e é uma hipótese agora de arranjar os dois neste Kickstarter. Um, Uhum. ou seja, o mercado de revenda, sendo que é um jogo que tem um bom ranking no Board Game Geek, tem uma comunidade até forte por trás, a revenda não é má. Se quiserem Uhum. comprar para depois revender no eBay ou em convenções quando elas voltarem a acontecer, provavelmente ainda conseguem recuperar o dinheiro ou mais. Sim, sim, sim. Opa, o jogo também, atenção, é caro. Quer dizer, a quantidade de miniaturas que isto Sim, sim. tem acaba por E justificar um sleeves, bocado, não é? nesta campanha do All-In, eles Sim, vêm sim, com sim. sleeves para as cartas todas. Sim, sim, sim. Só isto já E estamos a no falar playthrough que eu mais vi, sim, no playthrough uns que eu 20 vi, eles paus. fizeram questão de elogiar as sleeves, que Sim. era muito boas. E, pá, concordo, não acho que seja um mau investimento para quem ouvir isto que nós estamos a dizer, ou for ver a campanha para ver com mais atenção e pensar isto é a minha cara, força. É para isso que também estamos a fazer este tipo de vídeos, para chamar a atenção para estes jogos. Eu acho que o jogo tem muito potencial, mesmo o modo aventura, nem falamos muito. Uhum. Mas pronto, basicamente há aqui muita coisa para falar dentro deste jogo. E eu não sei bem o que é que me falta, percebes? Eu tive muito tempo a ver o vídeo, a ver o playthrough, muito entusiasmado, e depois tipo, porquê é que eu não faço back? É difícil de explicar. Acho que é o Eu acho que valor e devias, eu acho que causa-me aqui devias. alguma. Não, mas acho que há aqui qualquer coisa que me impede. Ainda não sei muito bem precisar o que é, mas de qualquer forma, se alguém fizer, que esteja a ver, alguém fizer back, lá para junho de 2022, estamos disponíveis para que nos convidem para ir fazer uma partidinha, por Temos que favor. comprar isto para a Em biblioteca, para comunidade. a biblioteca do Taticamente Exato. Falando. Sim, se calhar aí já é justificável. Aí já é justificável. Aí acho que é justificável. Mas é isso, para um de nós ter em casa, se calhar por si só, acho que é um investimento muito grande. É, Pá, mas é precisava de um muito bom armário novo. aspecto, sinceramente. Precisava de um armário novo para guardar estas Sim, caixas todas. sim, se olharem para as caixas, para o número de caixas, assusta um bocadinho. Pá, mas se virem as miniaturas, pá, se gostarem deste tipo de coisa, é difícil ficarem indiferentes a este jogo. Tem mesmo muito conteúdo cá dentro, muito boa qualidade nos componentes, a campanha está muito bem feita, na minha opinião, tem tudo muito bom aspecto, acho que ajuda. Uhum. E sim, vamos ver se conseguimos experimentar este jogo no futuro próximo. No futuro próximo, não de certeza, para o ano, talvez, se tudo correr bem e tivermos sorte. Ou formos doentes e investimos quase 300 euros neste jogo. Pronto, também é essa hipótese. Ora, muito bem. Para finalizar, e porque já nos estamos a alongar aqui só os dois, mesmo sem o justo, só a nossa menção honrosa para um jogo que está a fazer também bastante dinheiro, muito acima do Goal, que é o John Company, Second Edition. Portanto, isto é mais uma Second Edition da empresa, e eu peço desculpa, mas eu não lembro do nome da empresa do Cole
Cold World, que é o designer do Root. Esta empresa, que é ele com o irmão, já fizeram a second edition do Pax Pamir, que também é um jogo bastante reconhecido e com um ranking muito, muito bom também no Board Game Geek, que eu pessoalmente nunca joguei, mas iremos jogar provavelmente um dia destes, porque temos gente aí com o jogo. O John Company, há uma coisa que a mim me deixou logo de pé atrás. É que é um semi-Eurogame, não sei se bem que se pode chamar Eurogame, mas sim, mais ou menos. E depois, o tempo, estamos aqui a O ver o tempo tempo, de jogo, 90 a exatamente. 240 minutos. Sim, até assusta ver É o tipo, número, não quase é? que aparece, mais valia dizer 90 infinitos. É tipo, não. Sim, sim, sim. Acho que era um dos. Eu acho até que nesta versão do jogo, pelo que eu tive a ver, não é tão mau, entre aspas, mau, porque era um dos principais críticas ao jogo, é que é muito, muito demorado. Mas, lá está, como eu já disse aqui mais que uma vez, muito fanboy de Root e da Leader Games, portanto, também quis deixar aqui a nota para um jogo do designer do Root. Tem provas dadas, o jogo há de certeza de ser bom, apesar de eu achar que não é um jogo para mim, nem ser um jogo que eu provavelmente tivesse muito interesse em jogar, mas fica aqui a menção honrosa para quem quiser dar uma vista de olhos. Sim, sim, sim. Nada, não tenho muito a acrescentar, só dizer que eu por acaso teria algum interesse em experimentar este jogo, mas nunca com mais de 3 pessoas, acho eu, porque senão acho que não ia ser difícil. Quer dizer, o jogo se calhar é extraordinário, eu não iria ver as horas a passar, quem nunca, mas assusta um bocadinho aquelas horas. No entanto, só referir o aspecto do jogo é interessante porque consegue manter aquele aspecto, né, vintage que até a tipografia e a própria área em que o jogo se passa tenta transmitir isso muito bem, ou consegue transmitir isso muito bem, na minha opinião. Os componentes têm todos qualidade. Como disseste, há provas dadas nas pessoas que estão por trás deste jogo, e o próprio jogo original foi um sucesso, não é? Tem vários jogadores que aliás, daí este número de 7.000 becas, não é? Acho que é muito considerável, é muito significativo. Eu gostava de jogar, eu confesso que gostava de jogar porque eu acho que tem aqui potencial para ser engraçado. É muito tempo. Para este tipo de jogo, então, é bastante tempo. Que eu normalmente diria que 90 minutos é o meu máximo. Vá 2 horas, pronto, dou 2 horas. Yeah. Quando fizerem senão, depois acho que quando ia fizerem o John começar Company TLR, eu jogo. Yeah, acho que aí já seria mais interessante. Opa, mas é isso, acho que tínhamos que falar nele, sem dúvida, e chequem a página se for o vosso tipo de jogo, acho que vale a pena. Ainda dá para fazer back, ainda há 4 dias para fazer back, ou 3 quando virem o vídeo, né? Portanto, vale a pena checarem. Ok, ficamos então por aqui. Este foi mais um Taticamente Falando, um apanhadinhas do Kickstarter, no Taticamente Falando. Mudando agora aqui para esta nossa cena nova com os nossos nomes, está muito profissional. Pronto, para a semana a mais, em princípio com o Justo de volta, e até lá, bons Sim. jogos. Bons jogos, malta.